pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha e a resenha de hoje é sobre o livro Proibido, da Tabita Suzuma. Gente, a editora Valentina que publicou o livro aqui no Brasil e essa é a capa do livro. Eu acho que é uma capa assim maravilhosa e ela realmente transmite muito o que o livro tem a dizer. Então, gente, vamos pra resenha. Eu vou falar um pouquinho sobre o livro e depois eu conto mais a minha opinião, o que eu achei do livro, se eu chorei ou não. E é o seguinte, gente, eu não vou dar spoilers nenhum, podem ficar despreocupados, tá? Então vai ser bem rápida a resenha, porque afinal o livro não tem muitas páginas e é um livro super, como eu posso dizer, é uma leitura rápida, mas você tem que tomar muito cuidado com a rapidez que você faz a leitura, porque você tem que absorver tudo que o livro propõe pra você. A história é contada no ponto de vista de duas pessoas, que é o Loka e a Maya, que são irmãos. O Loka tem 17 anos e a Maya tem 16. E o que acontece, gente? A história ela é contada na cidade de Londres e é na nossa, como eu posso dizer, na nossa época mesmo. Eles também têm mais 3 irmãozinhos, que são 2 meninos e uma menina, um adolescente em crise e os outros 2 bem pequenininhos. E o que acontece, gente? A gente entra na vida dos personagens muito fácil nesse livro. Eu acho que a autora, ela, sabe, teve um encantamento nisso, porque é instantâneo. Você começa a ler, você começa a entrar no livro, sabe? Você começa a sentir o que os personagens estão sentindo. E a situação deles não é nada legal, a vida deles não é nada legal, não é um conto de fadas. Antes de mais nada, eu já quero deixar claro pra vocês que o livro, ele é muito intenso. Ele é muito forte, ele é muito triste. Não tem outra palavra que possa definir o livro. Ele é muito triste, gente. E isso é muito visível. Em cada página que você vira, em cada página que você lê, você consegue ver, sabe, a tristeza dos personagens. E o que acontece? A situação dessas crianças, desses adolescentes, é muito complicada, porque eles foram abandonados pelo pai, porque o pai trocou de família, então ele abandonou os filhos para viver com outra família. Depois que o pai abandonou eles, a mãe decidiu se libertar, digamos assim. Ela não ficava mais em casa, a vida dela era sair, beber, gastar dinheiro, ficar tonta, passar mal, de ressaca, sabe? E assim, o que ela dava pros filhos era uma mesada pra pagar as contas e pra eles tentarem se sobreviver com o que sobrava desse dinheiro que ela dava. Ela simplesmente ficava tipo um mês, uma semana, 2 semanas fora de casa e depois aparecia, ficava 2 dias e ia embora de novo e voltava só quando quisesse. Então, quando a gente vê essa situação, a gente já consegue perceber o tanto que a autora foi tão assim, o tanto que ela pensou em escrever esse livro. Porque é um tema que, se você parar pra pensar, não existe muitos livros com esse tipo de tema. Abandono, porque, gente, isso pra mim é um abandono. A mãe abandonou os filhos, o pai abandonou os filhos. Com o passar do tempo, depois o pai nem ligou mais. Ele, assim, simplesmente esqueceu dos filhos. Com isso tudo acontecendo, a situação, tudo, ficou muito nas costas do Loka e da Maya, que eram os mais velhos. Então eles começaram a ser os pais da casa. Então eles que cuidavam dos irmãos, faziam comida, levavam pra escola, tudo. Sim, eles tinham que fazer tudo. E contanto com isso tudo, eu também percebi, antes mesmo de ler o livro, que é um tema, assim, uns capítulos mais pra frente, que é um tema muito forte nesse livro, que é o incesto, tá? Pra quem não sabe, o incesto é quando membros da família de primeiro grau se apaixonam. Então seria assim, eu me apaixonar pelo meu irmão, ou uma mãe se apaixonar por um filho, ou filho se apaixonar pela mãe, e assim, frente e verso. E o que acontece, gente? O livro, ele tem isso muito, é uma característica muito forte do livro, que é o incesto, tá? E o incesto em vários locais do mundo é proibido, é um crime. Aqui no Brasil é um crime e em Londres, onde a história se passava, também era um crime. E lá a pena era até para adolescentes também, eles poderiam ser presos e ficariam, presos, e dependendo da força, da gravidade desse incesto, poderiam até ter outras coisas mais graves, né? Como eu posso dizer, penas mais graves, digamos assim. Acontece que
com essa situação que eles tiveram de assumirem o papel de pais da casa, eles não se viam mais como irmãos. Pra falar a verdade, ela deixou bem claro mesmo, que eles nunca se viram como irmãos. E assim, é um tema muito polêmico, muito polêmico. Eu assisti várias resenhas e muitas pessoas ficaram no meio fio, assim. Muitas pessoas não concordaram, muitas pessoas até aceitaram e muitas pessoas ficaram no mais ou menos. Eu não sei se eu concordo, eu não sei se eu aceito. E o que acontece? Eu não gosto muito de ficar no meio fio, eu gosto de ter uma opinião formada, sabe? E com a situação que eles passaram, com a situação que eles sempre viveram, assim, com a situação que eles tinham com eles, no meu ponto de vista, a minha opinião, ao meu ver, pra mim não era problema eles ficarem juntos. Como eu disse, é um tema polêmico. Muitas pessoas podem não concordar com a minha opinião. Mas isso, gente, é muito pessoal, sabe? Por isso que existem as opiniões diferentes no mundo. Eu aceito, eu acho normal pra mim, no meu ponto de ver, tá, gente? Na situação que acontece no livro. Eu acho que o amor deles não atrapalha nem um pouco a sociedade, pra mim. Não machuca ninguém, não mata ninguém, não fere ninguém. Por que eles não podem ficar juntos, sabe? Eu acho que esse livro faz a gente sentar e analisar as coisas. O mundo tá passando por coisas assim, horríveis, no mundo todo. Coisas que são muito piores do que esse tema, do que o incesto. Então, acho que faz a gente sentar e parar pra pensar. Mas o amor deles tá machucando alguém? O amor deles tá colocando a guerra no mundo? Tá matando as pessoas? Tá roubando ou tá atirando sem dó nenhuma nas pessoas? Não. É por isso que eu concordo, porque eu acho que é inofensivo. Eu acho que não machuca ninguém, não fere ninguém. Claro que tem opiniões diferentes da minha. Então, eu não concordo, porque pra mim, eu não vejo nada de errado nisso. Mas, para as pessoas que não aceitam, eles têm um propósito em não concordarem. E eu aceito a opinião das pessoas. Eu respeito a opinião das pessoas. É por isso que é tão importante a gente saber dialogar e trocar opiniões. Porque se a pessoa não aceita, você tem que entender. Não entender particularmente, mas você tem que aceitar, você tem que respeitar. Então, gente, acontece que eles se veem apaixonados um pelo outro. E eles, em todo momento, eles percebem que isso é errado. Mas como uma coisa tão errada pode parecer tão certa? É assim uma frase que tá no início, na capa do livro. Isso é verdade, né, gente? Pra eles, pra sociedade, pra alguns membros da sociedade, é uma coisa errada. É uma coisa que é repugnante, que as pessoas sentem nojo. E pra eles, é a coisa mais linda do mundo. Então, como eu disse, é a minha opinião, eu concordo, eu sou a favor do amor. E o amor que não fere ninguém, que não machuca ninguém, eu acho que é válido. Então, no meu ponto de vista, eu gostei bastante, tá? E o livro, gente, ele é exposto nisso. A dificuldade que essa ação dos pais deles fizeram com eles. O Loca, ele tem, assim, dificuldade imensa em falar em público, porque ele morre de medo de falar em público. É homofobia. Ele não consegue falar em público. Ele só consegue conversar, assim, normalmente com os irmãos e com a Maia, que é, assim, a âncora dele. Eu gosto de falar isso, que o Loca é a âncora da Maia e a Maia é a âncora do Loca, porque os dois, eles ficavam sempre muito unidos. Então, quando eles estavam unidos, eles estavam bem. Então, eu gostei bastante do livro, o que a autora propõe. Então, não tem como mais eu falar muita coisa, porque a resenha eu posso acabar falando demais, falando de histórias e tudo mais. E agora, a minha opinião sobre o livro. Isso tudo que eu falei sobre o incesto, que eu concordo, já é a minha opinião. Então, eu não vou ficar prolongando demais. Então, eu aceito por certos motivos que estão no livro, que eles mesmos já mostram que que nunca se viram como irmãos. E como eu disse, gente, é uma coisa muito pessoal. É questão de opinião. Então, eu concordo e por alguns motivos. E tem o bendito fruto do final, que acaba com qualquer pessoa. É claro que eu não vou falar pra você, né, gente? Porque, né, seria o spoiler máximo do livro. Então, se você ficou curioso pra saber qual é esse final, então leia o livro, que ele é muito bom. E sim, gente, eu chorei bastante, eu fiquei muito triste com o final. Mas, com o tempo, eu compreendi o que a autora quis passar com esse final. Eu precisei de um mês
pra entender o que a autora quis passar com esse final, porque eu fiquei de uma ressaca horrível e eu gostei bastante. Eu bato, assim, palmas de pé pra autora, porque é um tema que deveria ser mais abordado, é um tema que deveria ser mais discutido no mundo. E assim, a Tabitha, gente, ela tem uma escrita maravilhosa, você não cansa. Pelo contrário, você só quer absorver tudo do livro de uma vez só. Absorva todos os momentos felizes, assim, todos os momentos alegres que tiver nesse livro, porque, gente, vou ser sincera, não são muitos, e absorva todos, porque você vai levar pra sempre com você. Então, todos os momentos felizes desse livro tá aqui comigo, tá no meu coração, e os tristes também, porque afinal é quase o livro todo de momento triste, mas não deixa de ser perfeito e maravilhoso. Eu realmente adorei, 5 estrelas, meu favorito da vida, e eu gostei bastante. Eu agradeço muito a Tabitha por ter escrito esse livro tão perfeito, e assim, não tem nem mais o que falar, ele é maravilhoso. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se você já leu, deixa aqui nos comentários pra mim o que você achou do livro. E claro, se inscreva no canal e deixa o gostei se você gostou. Um beijo, tchauzinho e até os próximos.